Vamos conversar a partir de agora com a Morgana. Eu não vou falar o outro nome dela, que senão eu vou quebrar a língua. Krieger, né? Do Paraná, é? Santa Catarina, aquela região lá de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. A Morgana, que é do Instituto Nossa Ilhéus, né? E vai falar exatamente o assunto principal sobre os indicadores econômicos da cidade, aliás, indicadores sociais da cidade de Ilhéus. Isso, depois eu quero saber de vocês, né, que é uma das negociações do pessoal lá do lixão, né? Do aterro sanitário lá do Itariri. Tá certo? Morgana, boa tarde. Boa tarde, J. Carlos. Boa tarde, audiência do programa. Tá vendo aí? Que você conheceu a voz do Balanço Total. Você viu a voz da mulher? Ei, não é a voz de Ronaldinho Gaúcho, não, mas tem o mesmo sotaque. Tem, puxa o R, né? Tem sotaque, não é baiano, não adianta. É da região do sul, né? Mas agora, né, a sua casa é onde mora o seu coração, não é? Você tá quanto tempo aqui, Ilhéus? Tô desde fevereiro. Tava morando em Salvador antes, por um Salvador tempo antes, né? Isso. E aí, como é que anda o trabalho aí do Instituto Nossa Ilhéus? Olha, o Instituto tem atuado em diferentes frentes de atuação, né? A gente trabalha com o que Socorro vai comentar um pouco depois, que é o trabalho junto com o Itariri e a Colimpa. Tem atuado com a questão dos indicadores. A gente vai atuar no mês que vem com todo um processo de voto consciente, né? Como que a população vota melhor nos seus candidatos, escolhe seus candidatos. Vocês estão fazendo esse trabalho de conscientização junto à comunidade? A gente vai começar ele em setembro, porque a gente quer começar exatamente antes do processo de eleição, do dia de eleição, para o povo ter isso bem fresquinho na cabeça, assim, de quem que eles devem votar e por que eles devem votar em tal candidato. E o trabalho principal que a gente está fazendo mesmo é com os indicadores. No dia 2 de agosto a gente lançou os indicadores, e os indicadores fazem parte de um projeto maior que chama Ilhéus que Queremos. Então, desde julho, a gente discutiu a Ilhéus que Herdamos, em uma parceria com o Teatro Popular de Ilhéus. Certo. Com os indicadores, nós lançamos a Ilhéus que Temos, que é uma realidade da cidade de Ilhéus em 70 aspectos diferentes, né? Então, muitas pessoas ficam assustadas quando ouvem o termo indicador, mas indicador nada mais é do que uma leitura da cidade, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do indicador cobertura de creche na cidade de Ilhéus, o que diz, né? É o percentual ou o número de crianças de 0 a 3 anos que estão dentro de uma creche, seja essa creche pública ou particular. E daí a gente vê que das crianças de Ilhéus, somente 4% estão em creche. Isso dá um número de 458. Isso quer dizer que Ilhéus tem um número gigante de crianças e que somente 450 dessas crianças têm acesso à creche. Né? Então, como que ficam essas mães que querem trabalhar, que querem gerar renda, que querem contribuir para os seus lares, se elas não conseguem deixar seus filhos? Outro dado que eu acho que é muito interessante é o dado que se refere à gravidez em Ilhéus e gravidez por mães adolescentes, né? Por mães com menos de 20 anos. 25% dos casos em Ilhéus, isso quer dizer que uma de cada 4 mães tem menos de 20 anos. Né? Então essa é uma questão muito séria que deve ser trabalhada na cidade de Ilhéus. Então os indicadores, eles demonstram como que a cidade está, né? No que se refere à saúde, educação, violência, trânsito, juventude, trabalho e renda. E a gente faz um comparativo de Ilhéus com outros 27 municípios. Então, incluídos nesses municípios da região, então a gente compara com Itabuna. Então, a partir desse sistema é possível ver um pouco da realidade de Itabuna também, compara com Uruçuca e compara com Jequié, Porto Seguro. E qual a posição nesse comparativo aí? Qual o posicionamento de Ilhéus diante dessas cidades aí que você acabou de citar? Olha, a gente faz um comparativo com as 27 cidades, né, que inclui cidades de outros lugares do Brasil com o mesmo patamar de população, e vou dizer que a realidade de Ilhéus é bem complicada, viu? Dos 55 indicadores que a gente compara nessa cidade, em 74% dele, Ilhéus está abaixo da média. Isso quer dizer que Ilhéus é pior do que muitas dessas cidades em mais de 40 indicadores. Né? Então a gente vai ter aí, quer ver? Vou te mostrar aqui, dá para ver bem certinho, é só acessar o nossoilhéus.org.br/indicadores
E você vai ver que escolas públicas sem internet para alunos, Ilhéus é muito ruim, escolas públicas sem biblioteca, domicílios sem rede de água, domicílios com renda per capita até 1/4 do salário mínimo, escolas sem sala de recursos multifuncionais, morte materna, e a gente vai lá para os piores mesmo. E uma das coisas que ontem eu estava conversando, a média salarial de jovens, Ilhéus é a pior das 28 cidades. O que você acha que isso tem a ver com o tráfico e a criminalidade? Tudo. Não é? Então, ontem estavam falando, a gente tem que melhorar a segurança pública, tem que melhorar, né, policial, tem que melhorar a cadeia. Não é só isso. Liga aqui, não, olha, a questão da segurança pública é mais viaturas, aumento do efetivo de policiais. Mas se não tiver políticas públicas, não vai adiantar, né? Assim, ó, sem uma educação e sem sistema de saúde e sem emprego, não consegue combater a criminalidade, né? Essas são as 3 armas, emprego ou trabalho, essas são as 3 armas para você realmente acabar com a criminalidade. Inclusive, eu estava vendo uma matéria esse dia no jornal com relação a que a questão não é só você ter uma escola, mas principalmente não só preparar o cidadão para saber ler e escrever, que o Brasil anda todos os anos mandando números e mais números de que já sabe arranhar um nome lá, né? Mas também a questão da qualificação da mão de obra, né? Exatamente, né? Então, como que a gente pode qualificar esses jovens para eles, né? Porque muitos também reclamam da questão, mas não tem emprego. Como que você qualifica o jovem para o jovem criar o seu emprego, para ele criar o seu negócio, para ele ser um empreendedor na sociedade, né? Então, existem essas questões que devem ser trabalhadas, mas o indicador ele traz uma boa noção disso, que é o que a gente vai exigir do novo prefeito ou prefeita eleito e dos vereadores que são eleitos, né? Porque você passa de uma percepção em que ele precisa entregar, né, precisa tapar os buracos da rua, ele precisa entregar uma escola, ele precisa reformar, fazer infraestrutura, enquanto na verdade o que ele precisa é melhorar a qualidade de vida do povo. E através desses indicadores você consegue ver se ele está melhorando ou piorando a qualidade de vida do povo, porque não adianta você construir escola, mas as crianças continuarem abandonando escola, como é a realidade de Ilhéus hoje. Eu estava conversando essa semana com um funcionário do Cine Ilhéus, ele estava falando isso, me falou assim, Jota, todos os dias nós temos lá uma relação de vagas de emprego, mas dificilmente conseguimos, aqui no saque, e dificilmente conseguimos preencher essas vagas, porque tem a vaga, mas não tem um profissional qualificado para aquela área. Exatamente, é isso mesmo. Então, as políticas públicas, elas devem ser criadas para sanar esses problemas, né? E os indicadores, eles dão uma boa noção de como que você deve, né, quais políticas públicas você deve criar e para quais locais você deve criar. Porque não adianta você criar uma política pública geral para a sociedade, né? Vou melhorar a educação em todos os bairros de Ilhéus. Mas tem lugares em que a educação está pior, tem lugares em que a saúde está pior. Então, é nesses lugares que o poder público deve atuar de forma veemente, né? Que ele deve chegar lá e deve se fazer presente e cuidar daquela população realmente. Então, isso é o que deve ser cobrado dos nossos candidatos agora, né? Você não deve mais perguntar simplesmente o plano de governo, mas pergunta como que ele vai, quais políticas públicas que ele vai ter, que ele vai se utilizar para melhorar a qualidade de vida da população. Vocês têm conversado aí com os candidatos a prefeito de Ilhéus, nós temos 3 candidatos. Como vocês têm observado exatamente em termos de projetos, o que é que esses candidatos realmente pretendem fazer para realmente dar uma melhorada na cidade? Olha, a gente teve só acesso ao plano do PP, por enquanto, e nessa semana eu obtive o plano do PSOL também, mas eu não consegui ler ainda exatamente o plano. Certo. E o plano do PP, a gente, Jabs entregou para a gente uma síntese do plano do PP que não se tornou muito claro relativo às políticas de governo. Né? Então, a gente gostaria de ter mais acesso a esses planos de governo para conseguir fazer uma análise. Inclusive, uma das propostas que a gente está pensando é ter um momento para a gente poder comparar o plano de governo de cada um dos candidatos, né? Porque isso vai trazer muito subsídio para a gente. Se eu prefiro uma política pública, o candidato X tem uma política mais consistente, mas se eu prefiro outra política pública, o candidato Y é melhor. Então, a gente tem que qualificar o voto frente a políticas públicas de melhoria de qualidade de vida. Além dos candidatos do prefeito, também está trabalhando com relação aos candidatos, porque eu tenho defendido o seguinte, que não adianta elegermos um prefeito
vamos dizer assim, com qualidade, se não tivermos também uma Câmara que vamos dizer, um elo muito importante fiscalizadora. Ah, isso a gente concorda. E uma Câmara também preocupada com o povo, né? E acho que a gente tem visto isso nesse último ano aí, de não entender realmente qual que é o papel da Câmara, né? Por que que existe a Câmara de Vereadores no município? Ano passado, a Câmara de Municípios custou para a população 6.998.000, então foram quase 7 milhões de reais aí. E a gente não conseguiu ver realmente onde que eles estão fiscalizando, ou a qualidade dos projetos de lei que eles estão fazendo, ou a articulação que eles fazem entre governo e sociedade para conseguir implementar boas políticas públicas. A gente acredita que a Câmara de Vereadores tem que ser mais transparente nesse sentido, e ela vem demonstrando possibilidade de transparência. A gente agradece por isso e parabeniza a Câmara, mas acredita que tem muita coisa que pode ser feita ainda, e com certeza o voto a vereador tem que ser tão bem pensado quanto o voto a prefeito. Então, ouvindo as propostas dos candidatos, vocês vão analisar e passar uma coisa mais produtiva para a comunidade, para que realmente o voto seja de qualidade. Exatamente. Não de quantidade, mas de qualidade. Não de quantidade, mas de qualidade. E aquela coisa básica, né, que eu não sei se tem gente que faz ainda, eu espero que não, mas pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Né? O seu voto é muito importante. Isso continua acontecendo constantemente na cidade. Eu tenho dito o seguinte, o cidadão fala assim, não, vou votar em doutor fulano e tal, por quê? Ah, o médico deu precisa do atendimento lá, ele abriu as portas lá do consultório dele, mas sabe que o médico pode até abrir as portas do consultório, mas ele passa a conta para alguém. Exatamente. Aquela conta vai para alguém. Ah, o advogado, não, rapaz, o advogado porque meu filho tem um problema lá, ele tirou ele da cadeia, aí a gente procura isso, mas ele tirou da cadeia porque a lei tem brechas. Você isso. Pagou alguma coisa? Não, eu dei 3 mil, 4 mil. Mas mesmo assim eu tenho a obrigação de votar nele. Peraí, que negócio é esse, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Das pessoas se conscientizarem que não é por um bem individual momentâneo que elas têm que abrir mão daquilo tudo que é coletivo. Por causa disso, a gente escolhe mais pessoas que vão fazer a gestão e que daí não melhoram saúde, não melhoram a educação, e você tem que ficar recorrendo a esse tipo de médico que atua, de advogado que atua assim, porque você não consegue ter serviço público de qualidade. Do agenciador do INSS, não, foi fulano então que me aposentou. Aí às vezes eu converso com as pessoas, sim, ele lhe aposentou por quê? Se ele lhe aposentou porque você tinha direito. Se ele fez falcatrua, aí tem que ser coisa de Polícia Federal. Exatamente. Se ele fez falcatrua, pior ainda. Pior daí ainda. Mesmo que você não deve votar nesse candidato. E aquelas questões recorrentes, assim, né? Se o candidato só volta no seu bairro, na sua comunidade de 4 em 4 anos, né? Se ele nunca prestou contas para você de quanto que ele está gastando sendo vereador, do que ele está fazendo os projetos, do que ele está articulando dentro da prefeitura, daí você já olha com ressabiado, né? Você tem que ter aquele candidato que é vereador, que é presente na sua vida, né? Que faz o elo direto entre você, o que você e a sua comunidade deseja, com a prefeitura. Agora passa aí o endereço do site aí do Instituto Nossa Ilhéus para a comunidade. www.nossailhéus.org.br/indicadores. Além do site, tem um local assim que a população possa ter uma conversa olho no olho com vocês? Tem sim, é aqui no edifício Kaufmann, que fica na rua Eustáquio Bastos, no centro, atrás do Banco do Brasil, sim. No 8º andar, sala 803. É bem fácil, a gente está ali geralmente das 9 até às 7 da noite, geralmente. Mas é bom dar uma ligada. Tem sempre alguém lá para atender, né? Sempre tem, mas é bom dar uma ligada é bom ligar para confirmar, porque nós somos em 3 pessoas somente, né? Sendo que uma pessoa é estagiária que só fica no período da tarde. Então, agora que eu e Socorro estamos aqui, não tem ninguém no Instituto, porque nossa equipe é super pequena. Agora, né? O nosso telefone 3086 5018. 3086 5018. Então, quem tiver interesse pode ligar, pode agendar para conversar com a gente. Se você tiver uma associação de bairro, se você trabalhar em uma organização comunitária e quiser convidar a gente para ir levar os indicadores para vocês, para conversar com vocês sobre a questão de voto consciente, papel do vereador, papel do prefeito, como que está o seu bairro frente aos indicadores, liga para a gente. Até o candidato a vereador meio que não sabe nem qual é o papel dele, pode ir lá também, né? Isso é muito candidato que não sabe o que é. O cara fala só que vai. Eu brinco às vezes aqui que tem um vereador que não sabe nada do que é a função dele, e ainda tem um assessor, que é o cara que vai no final do mês pegar os 400 contos lá. É isso mesmo. Que é difícil. É contar do vereador aqui que tem assessor, né? Tem assessor, né? Assessor.
E isso é super importante, assim, que é uma coisa que a gente tem ressaltado, que cada vez mais as pessoas que estão se candidatando a cargos públicos devem ter noção do que elas vão fazer lá dentro. Porque senão não é pra gente só que vai ficar ruim pra eles também, porque tem gente fiscalizando, tem gente analisando o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, e eles vão ter que prestar contas do seu trabalho pra população. Se eles não souberem qual que é o trabalho deles, como é que eles vão fazer? Aí fica meio complicado. Então Tá tá bem certo. complicado. Tá certo. Um abraço aí, Um Morgana. abraço, Jota Carlos. Vamos falar um pouco sobre a Colimpa agora? Bora, vamos falar então. Traga aqui a Socorro. Vamos falar aí sobre a Colimpa, né? Obrigada, até Tá mais. certo, um abraço.